Em nosso estudo de hoje, a lição 30 do livro Roteiro tem por título Renovação. As revelações dos Espíritos convidam naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é próprio. Se a civilização exige o desbravamento da mata virgem para que cidades educadas surjam sobre o solo e para que as estradas livres se rasguem soberanas, é indispensável a eliminação de todos os obstáculos à custa do sacrifício daqueles que se devotam ao apostolado do progresso. A humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada ambientalmente, ainda é a floresta escura, povoada de monstruosidades. Se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos animais pré-históricos oferecendo a predominância do peso e da ferocidade sobre quaisquer outros característicos nos alicerces da civilização do espírito, ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas emanadas dos centros de inteligência que lhes oferece origem. Temos assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância, os megatérios da usura, os iguanodontes da vaidade ou os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que lhe fulguram no templo íntimo. O pensamento é gerador de infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem e de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos ou semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, soerguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos. Os corações despertados para a verdade começam a entender as linhas eternas da justiça e do bem. A voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. Quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou formas de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina à acanhada visão terrestre. No entanto, muito maior e mais sublime é a missão do nosso ideal santificante com Jesus, para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Emmanuel começa falando para a gente que, da mesma maneira que aconteceu com a história da civilização saindo da Idade da Pedra até os dias de hoje, até esse pós-moderno, até esse contemporâneo, esse mundo contemporâneo que a gente vive, a gente passou por criaturas enormes que elas são descobertas através do estudo da geologia, quando a gente encontra nos nossos solos aquelas arcadas ósseas enormes dos dinossauros, da época dos dinossauros. E ele vem falando para a gente que para a gente conseguir construir uma cidade, a gente precisou de um esforço coletivo e muitas disciplinas. E falando para a gente a dura realidade que a gente vive aqui ainda na Terra. Nossos pensamentos aqui na Terra ainda criam formas monstruosas que tornam essa atmosfera muito densa. São muitos os espíritos que afirmam isso, que afirmam que a gente está mergulhado como se fosse numa espécie de charco. E o Emmanuel fala tanto de charco quando ele vai usar os exemplos dele, e que a gente está aqui recebendo as influências, mas resistindo já a muitas influências negativas por conta da busca que a gente tem feito pelo aprimoramento e que é o objetivo da doutrina espírita, porque a gente tem repetido com frequência que ainda não entendeu nada de espiritismo, aquele que
não entendeu a importância da reforma íntima. O Espiritismo não serve para você curiosamente estudar os fenômenos, não é para isso. É para que a gente se melhore mesmo moralmente e transforme o nosso planeta. Mas a gente vai percebendo que para a gente melhorar o nosso planeta, através de nós mesmos, a gente vai vivendo algumas etapas. A primeira etapa vem de dentro de nós mesmos. A gente realmente conseguir ter a consciência tranquila de que, partindo de nós, não está vindo nenhuma atitude de agressão, de vingança ou de desonestidade. Não está vindo de nós. Essa é a primeira etapa, que é uma etapa árdua para nós que vivemos aqui na Terra ainda. A gente tem muita dificuldade com relação a isso. Depois que a gente consegue fazer isso, aí vem uma segunda etapa. É a gente, primeiro, compreender os seres humanos que ainda não buscaram esse caminho de reforma íntima. E, num primeiro momento, a gente não faz e julga rigorosamente aqueles que fazem. Então a gente vai ouvir muita coisa do tipo bandido bom é bandido morto, a gente vai ouvir muita coisa que não tem que ter perdão, tem que responder com os rigores da justiça, até que um dia acontece com um filho nosso, com alguém que a gente ama muito. A gente vai ver até algumas pessoas falando, pode ser meu filho, se fizer tem que sofrer os rigores da lei. Mas a verdade é que o coração que ama mesmo vai procurar ajudar de todas as maneiras. A gente começa ajudando um filho para daqui a pouco entender que essa ajuda ela deve se estender a toda a humanidade. Como? Através dos processos educativos, através do ensino da lei de causa e efeito e principalmente através da explicação que a doutrina espírita dá de que a gente, do outro lado da vida, vai encontrar aquilo que a gente plantou exatamente. Se você só deixou espinhos pelo caminho, é espinho que você vai encontrar. Se você deixou flores, você vai encontrar flores. O Emmanuel está sempre trazendo essas figuras da natureza para poder facilitar a nossa compreensão. Então ele vem dizer para a gente que o pensamento é um gerador de infracorpúsculos ou linha de força no mundo subatômico, que pode ser criador de correntes do bem ou de mal, de grandeza ou decadência, de vida ou morte, segundo a vontade de que exteriorize. E é claro, a gente tem aqui na Terra um outro grande desafio. Quando a gente começa a acender luz dentro da gente, assim como acontece nos verões daqui do Rio de Janeiro, a luz vai atrair à noite insetos, mariposas, e a gente vai começar a ser assediado de alguma maneira, porque não é nem que vai incomodar, é porque muitos também estão sedentos de luz. Então estão sedentos da convivência com pessoas que têm um comportamento mais reto, que são as pessoas que eles podem confiar. A maioria das vezes a preocupação primeira das pessoas fala, eu quero que esteja do meu lado aquele quem eu posso confiar, eu posso dar um voto de confiança. Então por isso você acaba se tornando esse foco de luz. Mas a verdade é que a gente vai, durante um período muito, muito longo, em primeiro lugar, tomando cuidado de não se deixar influenciar, de estar dentro de um charco e não se sujar tanto, e em segundo lugar, cuidando também de não julgar tão rigorosamente aqueles que ainda estão colaborando para que o charco esteja dessa maneira. Porque a transformação não vai vir só através da gente, porque uma estrada numa cidade não foi construída por uma pessoa só. Foi construída dentro de um processo educativo em que pais tiveram muita paciência com os filhos, em que a gente vai para a nossa casa religiosa também, lidar com diversos problemas do ser humano, mas tendo muita paciência, tendo cuidado de entender que vai ter momento que nós vamos errar e vamos praticar coisas que ainda são motivos de crítica, ainda são condenáveis também com relação ao próximo. Quando a gente conseguir, de maneira definitiva, controlar o nosso ímpeto, né? Não praticar nada contrário ao Evangelho, e depois conseguir ter paciência, perdoar e ainda conseguir colaborar com o processo educativo uns dos outros, a gente realmente está se habilitando a construir um planeta melhor, ou como diz o Emmanuel aqui no final, a conhecer novas moradas, a conquistar a vida cósmica no grande futuro. Ele está falando que para a gente iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica. Mas é um trabalho que a gente vai fazendo com muita paciência, tomando cuidado de, antes de julgar as pessoas, perceber se aquele mesmo condenação poderia estar vindo até mim também.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Fica aí uma reflexão profunda do Emmanuel para o dia de hoje.